Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Vamos ler os versículos de 26 a 39. Romanos 8, de 26 a 39. O texto é um pouco comprido, peço apenas que os irmãos acompanhem a leitura. Eu vou ler sozinho. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse mês de abril nós temos focado na sã doutrina. Escolhemos falar sobre os 5 pontos do calvinismo. E eu vou falar sobre esse último ponto, a perseverança. Eu creio que é um tema desafiador. E a perseverança, no bom entendimento, é a somatória dos outros 4 pontos. Não é? Hoje eu tenho que fazer uma breve revisão, mas é breve mesmo, sobre esses pontos. Primeira coisa, antes de explorar o texto, peço licença para isso, é que esses pontos, como já foi dito em outras pregações aqui, não foram escritas pelas mãos de Calvino. Não foram. Então, na verdade, é uma síntese do que Calvino ensina. São coisas que, se alguém aqui um dia quiser conhecer os escritos, os livros de João Calvino e ler, vai perceber que está lá. E eles surgiram devido a uma reação que na época aconteceu. Então,
mais ou menos 100 anos depois da época da vida de João Calvino, do seu nascimento, no outro século, no século XVII, pessoas que eram ligadas a Jacobus Arminius, um professor de teologia das igrejas reformadas da Holanda, também defendiam coisas que o próprio Jacobus não defendeu porque ele não estava mais vivo. Mas qual era a questão, então? A questão toda é que, naquela época, os símbolos de fé, ou seja, as doutrinas sistematizadas das igrejas reformadas, dos países reformados, segundo esses seguidores desse professor de teologia, estavam, nesse linguajar deles, revivendo, restaurando os aspectos que eles entendiam serem muito radicais de Calvino. E aí, esses que estavam querendo refazer as bases, as doutrinas sistematizadas dessas igrejas, são considerados, então, de remonstrantes. Eles queriam fazer alguma alteração. E, basicamente, qual era a alma do problema? Qual era o cerne do problema? O problema era o seguinte: eles não conseguiam entender que o ser humano pudesse estar tão desprovido de sua própria decisão pessoal que ele não tivesse uma participação mais ativa na salvação. Mais especificamente, o seguinte, porque na doutrina bíblica calvinista, eu falo bíblica primeiro, demonstra-se isso, o apóstolo Paulo fala muito bem nos primeiros capítulos de Romanos, capítulos 1, 2, 3, é muito claro sobre isso, da degradação humana. Então, eles queriam dizer o seguinte, que, na verdade, o homem não está tão degradado que em si mesmo não tem alguma bondade. E essa bondade é suficiente para ele ter a sua própria decisão. Esse ponto de vista desses remonstrantes ou arminianos, na verdade, tem uma ligação com outro ensinamento mais antigo na igreja cristã, na época de Agostinho, que era Pelágio. Pelágio, na verdade, também ensinava isso. Ele ensinava que, na verdade, ele não cria na doutrina do pecado original, como está na Bíblia. No entendimento deles, cada ser humano que nascia sem pecado, e ele nascia de tal forma que ele era como um novo Adão, e ele mesmo decidia o seu caminho. Né? Então, o homem, segundo Pelágio, ele tinha sua própria autodeterminação, inclusive na questão da salvação. E isso batia de frente com essa questão das doutrinas reformadas. Vamos nos lembrar, então, qual foi o primeiro ponto para poder combater as posições dos remonstrantes? A primeira já foi dita, a depravação total. Então, eles reuniram um sínodo na Alemanha, na Holanda, e o primeiro ponto que eles defenderam é o seguinte: não, nós defendemos claramente que o homem, quando Adão caiu em pecado, não somente caiu em pecado Adão, mas toda a humanidade. E essa queda poluiu totalmente o ser humano em todas as suas faculdades da alma. Poluiu todo o seu ser. A isso nós chamamos de depravação total. O que significa isso? Efésios capítulo 2, versículo 1, diz claramente que todos nós estávamos mortos em pecados. Vamos fazer uma ilustração aqui. Vou perguntar para os irmãos, quanto peso eu posso pôr em cima de um morto até que ele grite? 10 quilos? 100 quilos? 1 tonelada? 10 toneladas, até esmagar para virar um pastel? Ele vai gritar? Ele é morto. A Bíblia diz o seguinte, que o quadro do ser humano, debaixo do pecado, é de morto espiritual. O segundo ponto, primeiro foi depravação total, eleição incondicional. O que é isso? Como todos estamos mortos em pecado, como as pessoas são salvas? De onde origina a nossa salvação? Não no tempo. A Bíblia diz, como nós lemos aqui, que desde a eternidade. Deus nunca é pego de surpresa por ninguém. Nunca.
E eu vou dizer por quê. Porque ele, como criador, ele é criador de todas as coisas, do universo e da história do universo. Isso era uma questão em que Agostinho se debateu de forma filosófica, dizendo o seguinte: Deus criou o universo no tempo ou com o tempo? E ele, olhando para Gênesis, compreendia que ele criou o mundo com o tempo. O tempo é uma criação. Alguém pode achar isso estranho, mas não é. O tempo é uma criação. E ao criar o tempo, ele criou toda a história. Quer ver isso aí mais claramente? A sua história. Salmo 139. Quando nenhum dos nossos dias tinha sido escrito, não tínhamos nascido, quando nós não tínhamos nascido ainda, todos os dias foram escritos e determinados. Não temos como pegar Deus de surpresa. Então, a nossa salvação começa numa eleição eterna, que foi determinada antes da criação do mundo. Eleição incondicional. Depravação total, eleição incondicional, expiação. Aquela que o pessoal, o irmãozinho lá, deixou a parte mais difícil para mim. É a economia divina. O que é isso? Eleição, por exemplo, expiação. Expiação é o termo técnico da Bíblia para falar sobre a economia da salvação. Como Deus opera a salvação. Ok? Ele expia, ou então, ele tira a culpa. Mas como ele tira essa culpa? De forma substitutiva. Então, no Velho Testamento, desde quando Adão e Eva pecou, há também a promessa para Eva do Salvador. E desde o Velho Testamento, sempre uma tipologia de Cristo com os sacrifícios. Aquele queria sofrer no nosso lugar. Alguém pecava e tinha que ir lá para o sacerdote e oferecer um sacrifício, um animal, pelo seu pecado. Mas espera aí, mata-se um animal pelo meu pecado? Essa é a economia de vida, divina, é a expiação. Mas como essa operação salvadora alcança? Alcança de forma efetiva e eficaz os eleitos. Por isso ela é limitada aos eleitos. Ela pode, com certeza, ser dita que ela é suficiente para salvar todos, mas ela é eficientemente aplicada aos eleitos. Eleição, expiação limitada. Oi? Graça vocês estão firmes, hein? Graça irresistível. Muito bem. Graça irresistível. Tudo bem, vocês estão colando, né? Beleza, ótimo. Graça irresistível. Ok? A graça, obrigado. A graça irresistível, né? A graça irresistível é o seguinte: se o plano de Deus é salvar uma pessoa, no tempo certo dele, haverá uma atração irresistível. É muito complicado, por exemplo, nós julgarmos o destino das pessoas. Dizendo o seguinte: olha, aquele cara tem cara de crente. Vou falar para ele, acho que ele vai se converter. E aí você fala, passa a vida inteira, o cara sempre simpático, mas não se converte. E o outro fala assim: aquela pessoa é tão perdida, ela é tão... Não dá, não vou nem falar do evangelho para ele, não é? E Deus, muitas vezes, faz a sua operação de uma maneira poderosa. Por exemplo, de uma cidade toda pagã, perdida, escolher justamente uma prostituta, Raabe, e essa é salva. Então, quando ao tempo certo, Deus vai atingir a pessoa, atrair a pessoa de uma maneira que ela não vai resistir, porque não vai depender dela, vai depender da operação do Espírito de Deus, que vai agir nela de uma maneira a transformá-la, a conceder uma vida, e ela vai, então, ser atraída. Talvez o quadro que eu mais gosto seja de Ezequiel, quando ele fala aquela ilustração dos vales de ossos secos, né? Então, Deus leva o profeta para um vale de ossos sequíssimos. E aí, Deus provoca o profeta, diz: esses ossos poderão reviver? E aí o profeta, esperto, falou: tu sabes. Tu sabes. E ele fala: profetiza.
profetiza para esses ossos sequíssimos. Enquanto ele fala a palavra, há uma transformação. Os ossos vão se batendo com ossos. Parece um filme de terror, né? Daqui a pouco vem os tendões, a carne, o tecido, mas são corpos mortos. E ele para, continua, profetiza, e vem o Espírito e entra naqueles corpos. E ele se levanta como um grande exército. É assim. Então, quando nós falamos sobre esses pontos, chegamos até esses 4 pontos que eu falei, a graça irresistível, uma operação poderosa do Espírito. Existe um 5º, que é a somatória deles todos. E depois? Estou salvo. E depois? Ou como diz no livro, e agora? Né? E agora? Eu quero ilustrar com a parábola do semeador que todos nós conhecemos. Existiam 4 terrenos, não é isso? O terreno em que o semeador passava, as sementes caíam no meio do caminho, e o que acontecia? As aves comiam. Depois eu ia em outro terreno, caía num lugar que tinha pouca terra, crescia, chegou o sol, morria. O outro terreno crescia num terreno cheio de ervas daninhas, morria. E teve um terreno que caiu em terra boa e produziu com perseverança. Vamos falar sobre perseverança? Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, nós te agradecemos por esse privilégio que nós temos de estudar a Tua palavra. Conceda agora, ó Pai, graça tanto para quem fala quanto para quem ouve. Em primeiro lugar, que todos nós agrademos ao Senhor. O meditar do nosso coração seja agradável aos Teus olhos. Rogamos ao Senhor para que essa palavra, a palavra do Senhor, seja frutífera no nosso meio. E rogamos que ela seja salvadora para quem necessita conhecer Jesus. Em nome de Jesus, amém. Vamos continuar aqui no nosso texto. Vamos para o texto aqui em questão. Eu sei que eu me programei para fazer em 2 partes, para não cansá-los, ok? O texto é grande, mas temos muita coisa que explorar aqui e falar sobre isso. O tema que nós vamos explorar hoje é a perseverança que salva. A perseverança que salva. Em primeiro lugar, vamos olhar para o nosso texto. Veja só o que o apóstolo Paulo fala sobre esse texto de Romanos, capítulo 8. Antes, eu queria dizer o seguinte. O que ele fala sobre nessa carta? Hoje de manhã eu comentei alguma coisa sobre, na aula que tivemos, né? É uma carta, é a maior carta que nós temos do apóstolo Paulo. Ele fala bem claramente nos capítulos 1, 2 e 3 sobre a depravação do homem. Um versículo que é memorizado por muitos, Romanos 3, 26. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, ok? Conhecemos bem. Fala nos capítulos 4 e 5 sobre a justificação pela fé somente, mostra e demonstra, na verdade, como a justificação pela fé já era conhecida e aplicada desde os tempos de Abraão, de uma forma muito clara, fala sobre isso. E aí, a partir dos capítulos 6, 7 e parte do 8, ele fala sobre a santificação e os sofrimentos. É o depois. Né? Muitos nos acusam de que nós estamos apenas falando de uma graça barata, uma graça fácil, que nós ensinamos o seguinte: basta crer, está tudo resolvido. E que a pessoa pode viver da maneira como bem entender, porque já crê no Senhor Jesus e isso não tem compromisso com as nossas vidas. Nós não ensinamos isso. Esta acusação já tinha sido lançada na época do apóstolo Paulo, capítulo 6 de Romanos fala sobre isso, que algumas pessoas inventavam, que os cristãos ensinavam isso. E ele rebate essa história. Vamos falar sobre perseverança? Vamos falar também sobre santificação. As 2 coisas andam juntas, porque perseveramos em santificação. Não há como imaginar uma pessoa que persevera numa fé meramente intelectual, mas que não tem transformação de vida. Uma fé meramente intelectual, mas que não
não tem a resistência para vencer as tribulações da vida. Não é assim. Romanos, diz aqui, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção desse texto é o seguinte: não é verdade, não é certo, não é correto, não é honesto vender a ideia de que os cristãos, os evangélicos, os crentes no Senhor Jesus são pessoas superpoderosas. Não somos. Há um tempo atrás, ouvia-se muito falar assim, coisas desse tipo. Olha, crente que é crente não tem depressão. Crente que é crente não fica ansioso. Só bastava falar assim, que crente que é crente mesmo, nem doença tem. Nós somos cabeça, não somos cauda. Sempre temos que vencer todas as coisas. Pintam a ideia de um super crente. O texto fala claramente sobre fraqueza. Eu quero dizer para vocês que eu sou muito fraco. Mais fraco que vocês possam imaginar. E outra coisa, que vocês também são fracos. Mais fracos que vocês possam imaginar. Nós somos fracos. É uma tolice imaginar que tenhamos alguma firmeza em nós mesmos. E se é assim, se fosse dessa forma, uma salvação que dependesse em parte de nós, estaríamos perdidos. Isso está escrito explicitamente em Romanos, voltando um pouquinho atrás, em Romanos 8:12, ele fala bem claramente isso. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, 13, porque se... Perdão. Eu confundi o texto aqui. Esqueci, 3, não é 13 não. Porque o que for impossível à lei, no que estava enfermo pela carne. É esse o texto. Eu falei 13, mas é 3. O que for impossível à lei, no que estava enfermo pela carne. O que depender de mim e de você, não acontece. Não acontece mesmo. Se Deus tivesse que dizer o seguinte, ó, a tua salvação vai depender em parte de mim, em parte de você, é o pacto de obras. Estava enfermo pela carne. Voltando ao versículo 26. Semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Talvez uma das coisas que o crente esteja mais, assim, certo de si mesmo, é que sabe orar, não é não? Vamos orar? Vou orar sozinho. É uma denúncia que o apóstolo fala para todos nós. Nós não sabemos orar, porque nós somos tão fracos. E aí entra em cena o Espírito. Aqui o texto fala muito claro sobre essa intercessão do Espírito. Em primeiro lugar, é necessário por causa da nossa fraqueza, essa assistência. A segunda coisa que nós vemos também no mesmo versículo é a intensidade. Eu não sei orar, mas o Espírito me ajuda, me acode. Eu fico até pensando sobre isso. Primeiro, eu tenho na necessidade do Espírito Santo. Nós temos a necessidade da intercessão, dessa assistência. Mas não é só isso. O Espírito não somente nos ajuda a orar e ora por nós, mas a forma como Ele ora por nós, a intensidade. O texto diz, porque não sabemos, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E você pode imaginar todo tipo de gemidos. Esse gemido que você imaginar não chega perto do gemido do Espírito. E se ele geme, é porque a coisa é feia. Ele geme porque a nossa situação carece de muita assistência. Que bom que temos o Espírito para interceder por nós. A outra coisa que nós vemos é a eficácia do Espírito. Ele fala assim, no versículo 27, e aquele que sonda os corações
Sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Toda intercessão do Espírito a seu favor é bem-sucedida. O Espírito sabe exatamente o que pedir por você, por mim. Cada súplica, cada clamor, com gemidos inexprimíveis, são atendidos. Quem intercede pelo eleito? O Espírito intercede com esta intensidade. Mas, nós podemos ver nesse texto também a soberania de Deus na salvação. Veja o versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu já observei que várias pessoas, vários irmãos, quando citam esse texto, falam assim, todas as coisas cooperam para o bem. Preste atenção, não é assim? A maioria das pessoas não falam assim? Quando citam, todas as coisas cooperam para o bem. Esquecem essa expressão anterior, sabemos. No grego, essa expressão sabemos é um conhecimento exato. É como se fosse matemática. Não é um conhecimento teórico ou hipotético. É um conhecimento tão certo que não tem outra possibilidade. Nós temos a exata compreensão da palavra de Deus, que tudo que está ao nosso redor é agendado por Deus. É difícil perceber isso quando as coisas estão muito bem. Quando nós estamos no conforto. Nós não conseguimos perceber, porque nós nem prestamos atenção nisso. Quando nos tiram o chão do pé, quando há problemas, aí vem, então, as ansiedades. E aí, mais do que nunca, nós precisamos de nos socorrer com alguma coisa que nos dê esperança. E muitas vezes nós não percebemos que disso tudo também deriva um propósito de Deus para nossas vidas. E esse propósito é o melhor propósito. Eu creio que muitas pessoas, às vezes, veem pregações, e é muito comum, aquela pregação triunfalista. Aquela que diz o seguinte, eu sei que eu tenho esses desafios e vou vencer. Eu vou derrotar tudo, porque o meu Deus é o Pai que está celestial. Não tem nada que eu não consiga fazer que eu não vença. E citam muitas vezes, por exemplo, Hebreus capítulo 11, uma primeira parte, que fala daqueles heróis da fé que subjugaram reinos, fecharam bocas de leões, é verdade. Pessoas em que Deus honrou a fé, é verdade. Mas tem o outro texto, com a continuação, daqueles que sofreram pela fé, que honraram a fé que tinham. Quando nós lemos esse texto, é importante entender isso. Exercitar a fé naquele que está no controle de todas as coisas. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. E, às vezes, o bem que Deus nos quer não é o bem que nós imaginamos. É importante dizer isso. Queremos muitas coisas, mas, às vezes, nós queremos coisas que, no final, nos serão danosas, nos farão mal. E ele diz o seguinte, nesse texto, não se preocupem, porque aquilo que você não sabe, Deus sabe por você. E aquilo que é o melhor para você é o que vai ser feito. Não necessariamente que tudo que você queira é o que vai ser feito. Vemos isso aí, então, a soberania de Deus. Na salvação, em 5 etapas, versículo 29, porquanto os que de antemão conheceu. Olha, um pré-conhecimento divino. Eu gosto desse texto. Aqueles que de antemão conheceu. A palavra conhecimento aqui, o sentido dela, não é um conhecimento superficial. É um conhecimento que envolve um envolvimento pessoal muito profundo. Às vezes, no texto transliterado
no hebraico, é aquele conhecimento entre marido e mulher. É um conhecimento tão profundo que só Deus conhece a minha alma como mais ninguém. Ele está dizendo que ele tem esse conhecimento antes da fundação do mundo. É assim que ele nos conheceu. Nós estávamos na mente de Deus antes do início do tempo. Profundo, não é? Eu gosto do texto de Jeremias, como citei hoje de manhã, Jeremias 31, 3. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Então, o primeiro passo que ele fala sobre a salvação, sobre a questão da soberania de Deus nesse versículo 29, é que ele tem um conhecimento amoroso anterior à criação. A segunda coisa que eu vejo também é a questão da predestinação. Algumas pessoas têm uma certa dificuldade com essa doutrina, mas veja só, Deus não predestina as pessoas simplesmente por uma escolha, isso foi a pregação do nosso pastor Ronildo, uma escolha envolvendo emoções como nós temos humanamente. Não é essa a ideia. A ideia é o seguinte, estando todos assim imerecidamente num patamar de imerecimento, sem merecimento nenhum, não é porque você é melhor do que o outro, tem mais qualidades, mas apesar de todos os deméritos, ele nos predestina. Por que o Senhor nos escolheu? Essa pergunta não vai ser respondida aqui nunca. Não vai ser. Não sei se na glória, na eternidade, vamos ouvir isso. Vamos saber exatamente. Mas a única coisa que ele diz é o seguinte, eu poderia não ter te escolhido. Eu estaria na minha plena justiça. Mas eu resolvi te escolher. Nessa predestinação, o segundo ponto, nós vemos também, o que nós vamos recuperar aqui, no versículo 30, parte A. E aos que predestinou também chamou. É a ordem que nós temos demonstrado nessas pregações. A ordem da chamada. Ele não, uma pessoa que ele elegeu, ordenou todas o universo para ser alcançada, efetivamente vai ser alcançada. Haverá esse momento da chamada. Também a justificação. O mesmo versículo 30 fala, e aos que chamou, também, a esse também justificou. Veja só, é aquela parte da economia que eu falei. Se ele, na sua essência, é tão santo, e se nós somos tão pecadores, a única possibilidade de convivência, de harmonia, de comunhão com ele, é a justificação. E aí nós temos que reforçar nesse ano de 2017, essa tão abençoada doutrina da justificação, não deixando de vista o sentido de que, se nós não compreendermos ela devidamente, não compreendemos a salvação. Isso eu comentei numa aula aqui, não quando eu estava dando, mas com uma participação que eu dei. Aos olhos de Deus, só tem basicamente 2 tipos de religião no mundo. Alguém vai dizer, não, tem muitas religiões. Tem muitas religiões. Mas, em essência, para Deus só tem 2. Só 2 religiões. A religião segundo o homem e a religião segundo Deus. Só existem 2 propostas no mundo. Uma proposta que brota da mentalidade humana e uma outra que é nos concedida de presente do céu. Pode investigar as religiões. Todas elas têm também a mesma ideia de redenção. Eu estava ouvindo um psicoterapeuta, eu acho que é isso que fala, falando sobre criação de filhos, e ele era espírita. Ele fala mais ou menos essa frase assim, porque o espiritismo entende a salvação de forma coletiva. Frase à parte,
Olha só, então eles pensam em salvação. Pensam. Pode pesquisar qualquer religião, existe a ideia de redenção. E se for não, mas tem uma religião politeísta, mesmo as religiões politeístas, elas têm ideia de redenção. Num documentário que eu vi, por exemplo, de uma religião lá do Extremo Oriente, eles tinham o costume de pegar um barquinho cheio de flores, e aí chegava à beira de um rio ou de um lago, não sei se exatamente era um rio ou um lago, e lançava aquele barquinho para cruzar as águas e se perder nas águas. E para eles aquilo simbolizava que os seus pecados, os seus erros, estavam sendo carregados por aquele barquinho, indo embora. A ideia de que necessitavam de redenção. Mas em todas elas, a redenção é fruto de um mérito de algo que eu vou fazer. E todas elas, sem exceção, serão frustradas. Porque você vai fazer alguma coisa. Ou você vai reduzir a existência e a exigência do Deus verdadeiro para um Deus conforme o seu entendimento, ou então você vai reconhecer que a sua religião não pode te salvar. Essa é basicamente a proposta do mérito. E a justificação pela fé é diferente. Nada que você faça tem poder para te salvar. Quando Jesus prega aquele sermão, conhecido o Sermão da Montanha, e ele vai falando dissertando sobre a lei, ouviste o que foi dito com os antigos, não matarás, mas quem se irá sem motivo contra o seu próximo, já matou. Já ouviste que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo, quem olhar para uma mulher com uma intenção impura, já adulterou no coração. E ele vai falando de tal forma que ele vai destruindo toda a possibilidade de uma pessoa bater no peito e dizer, olha, eu sou bom o suficiente. A primeira coisa que ele tem que se dizer é o seguinte, a justificação, segundo a palavra, destrói toda a possibilidade de ufanismo, de soberba, de jactância, de a pessoa achar que ela pode chegar para Deus e dizer, paguei o preço. Não pode. A religião de Jesus, o evangelho de Jesus é diferente. Eu paguei o preço por você. O que você não podia fazer, porque estava enfermo pela carne, Romanos 8:3. Agora não vou me esquecer mais não, viu? Confundi com 13. Certo? O que você não pode fazer, eu fiz na cruz por você. A justificação é isso. É a economia de Deus. Pegar o que não tenho, pôr nas costas de Jesus, e a graça e os méritos de Jesus encobrir os meus pecados. É isso. E a perseverança? E a perseverança que salva? A perseverança que salva, em primeiro lugar, é a marca, a evidência mais correta, mais certa, de que uma pessoa de fato é eleita. Eu quero lembrar para vocês, por exemplo, o texto que nós temos em Mateus, capítulo 24, e já estou concluída a nossa meditação, a nossa mensagem para hoje de manhã, versículo 13, vai ver que foi por isso que eu me confundi. Mateus 24, 13, diz assim, falando sobre a grande tribulação, a volta de Jesus. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será a marca da eleição é a perseverança. Mas eu li um texto mais comprido, não é não, gente? O texto vai mais para frente em Romanos, não é? Hoje à noite eu continuo sobre a perseverança que salva. Cenas dos próximos capítulos. Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos ao Senhor
porque nós temos a compreensão que não existe perseverança sem antes existir, ó Deus, a redenção, a eleição, o chamado, a transformação, a justificação. Ó Pai, nossa igreja, nós, teu povo, na face da terra, ansiamos muito para glorificar o teu nome. E nada vai glorificar mais o teu nome do que o teu povo eleito evidenciar nitidamente que o Senhor é o nosso Deus, com a perseverança que tanto dependemos de Ti. Em nome de Jesus. Amém.